Olá, meus amados irmãos e irmãs. Vamos agora fazer aqui mais um vídeo falando sobre algo muito importante que está acontecendo, né? Aqui hoje no nosso meio, principalmente falando da questão dos sinais se cumprindo. Então, vamos para mais esse vídeo. Estamos aqui no canal Sérgio Oliveira, Temas Bíblicos. Então, já estou aqui trazendo mais uma vez, falando sobre os sinais do fim. Eu vi algo muito interessante. Sempre quando eu vejo algo, eu ligo isso com o que está acontecendo na Palavra de Deus, o que está acontecendo na Bíblia e o que está acontecendo nos sinais. Então, vamos aqui analisar sobre a questão do anticristo, né? O anticristo, ou o antimachia, como muitos chamam também. Tá certo? Vamos analisar isso aí. Pegue sua Bíblia. Aí vamos ver aqui no livro do Apocalipse. Então eu estava vendo aqui essa reportagem aqui na revista Isto É, e analisando aqui essa reportagem, fala algo muito importante. E eu me lembrei de algo que fala lá no Apocalipse, sobre a besta, né? Nós sabemos que besta é um animal. Besta, já fiz até um estudo sobre isso, você pode ver depois aí no meu canal, falando sobre os símbolos proféticos, os símbolos de Apocalipse. Tá? A palavra de Deus diz, quando fala de um besta, fera, significa o quê? Significa um poder, significa um rei, né? Ou um presidente, ou um chefe de Estado, que comanda, tem uma voz de comando. Ou seja, é um poder na terra que irá acontecer, ou seja, que já que já está começando a acontecer, mas que vai se desencadear no final de tudo, né, esse poder final que vem para estabelecer uma nova ordem mundial, ou seja, um controle total entre as nações. Por isso essa briga, essa guerra, né, essa quebra de braço para poder estabelecer isso. E já analisando aí vários fatos e acontecimentos sobre o presidente da França, Emmanuel Macron, porque tudo que está acontecendo na vida dele, o nome dele, as coisas, tudo que está acontecendo na vida dele, bate muito bem com o que fala lá no livro de Apocalipse, com os sinais do fim e também com a manifestação do último anticristo, do Machia, do último Machia, que é aquele que vai trazer uma paz, né, uma paz, entre aspas, para o mundo, né, apresentando uma paz, entre aspas, para o mundo, e o falso profeta vai ajudar esse homem da iniquidade, do qual fala a Bíblia no final dos tempos, chamado de o último anticristo, né, aquele anticristo mais ovacionado. Inclusive, né, Emmanuel Macron, ele fez um discurso nos Estados Unidos, no qual ele foi ovacionado por todos. Então, várias características que acontecem na vida de Emmanuel Macron levam a crer que realmente, entre todas essas características, levam a crer que ele tem tudo para ser o último anticristo. Então vamos analisar aqui, né, porque segundo a Bíblia, segundo o que fala na Bíblia, o nome dele, né, nós temos aí vários vídeos aí pela internet que falam sobre isso. Então, vendo aqui a reportagem, né, na revista Isto É, que fala Macron, a voz da Europa. Ou seja, o que é a voz? Mais uma característica de Macron, né, que fala sobre a voz. O que é a voz? A voz de comando, a voz de poder. Por isso que fala aqui na capa da revista, né, Macron, a voz da Europa. Então eu vou já levar você ali para o livro de Apocalipse para a gente analisar, realmente fundamentar o que é essa questão, tá certo? Aqui diz o seguinte: invasão da Ucrânia virou uma oportunidade nas eleições de abril para o presidente da França. Depois de passar bem pela crise da pandemia, ele cresceu como estadista, ao se apresentar como negociador em meio à crise, deixando os rivais de direita para trás. Né? Aqui é uma foto dele, olhando aqui as horas, Emmanuel Macron, presidente da França, que diz: liderança em março. Emmanuel Macron passou o primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. Ele já está em primeiro lugar agora das novas pesquisas eleitorais. Depois de enfrentar 3 crises durante seu mandato, coletes amarelos, pandemia e guerra na Ucrânia, Emmanuel Macron está perto de se reeleger presidente da França em 10 de abril, ou
em 24 do mesmo mês, se tiver de enfrentar a rival Marine Le Pen em um segundo turno, colocando-se no centro entre extremistas. O francês está na liderança das pesquisas com pequena margem, mas praticamente dobraria seus votos sobre a candidata de direita radical, se a eleição seguisse para o confronto direto. Né? Então você veja que aí, ó, mais uma mulher disputando aí com o Emmanuel Macron. Então veja essa reportagem aqui do dia 18 de março de 2022, da revista número 2721, tá certo? Então aqui fala, depois você pode abrir essa reportagem aí também, mas um dos pontos que eu vi nessa reportagem é que fala sobre a voz, né? A voz, o que é a voz? É a palavra de comando, que nós temos que atentar para isso. Então, mais uma característica de Emmanuel Macron para ele se identificar com esse poder que emergiria no final dos tempos, principalmente esse tempo agora, né, da última geração. Nós cremos que seja o tempo da última geração, para que tudo aconteça de maneira a ser inserido aí definitivamente a nova ordem mundial. Até o presidente dos Estados Unidos também tem um vídeo dele aí na internet, ele falando que já está praticamente estabelecido a nova ordem mundial. Então vamos ver aqui no final aqui eu separei uma parte aqui que diz, ó, o ponto forte do programa de Macron é colocar os interesses europeus em destaque, que pode ser o diferencial para vencer no primeiro turno ou ajudar no segundo. Ele é bem inteligente, estrategista e joga com isso, ser a voz da União Europeia. Ou seja, ele como já é a voz da União Europeia, se fortaleceria cada vez mais, né? Por isso que na capa da revista diz, né, que ele é a voz. Nós vamos ver isso, né? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, né? Entre mais essa característica de Emmanuel Macron, como aí ele subindo cada vez mais no pedestal aí para ser esse grande influente político e social no mundo todo, né? Já que ele já está aí com a voz, né? Já na União Europeia, né? Já é aí o comandante da União Europeia. E agora também, né, a ONU, né? ONU apoia Emmanuel Macron como líder mundial. Então, você vê que a própria reportagem aqui fala disso, né? A própria reportagem aqui, a edição 18 de março de 2022, tá certo? Já fala sobre isso, sobre Macron como o grande líder mundial da nova. Isso aqui já é praticamente, né, uma profecia se cumprindo. Então, se a gente tinha alguma dúvida sobre todas as questões que estão acontecendo aí no mundo todo, e principalmente com Emmanuel Macron, já, né, as profecias se cumprindo, já não resta mais dúvidas de que realmente ele será o novo líder mundial, né? Emmanuel Macron é o presidente da França, né? Aqui como diz aqui. E aqui eu li a reportagem que fala sobre a voz da Europa, tá certo? Apocalipse capítulo 13, aqui a partir do verso 11, né, que fala de outra besta que subiu da terra, né? E o que essa característica dessa besta que subiu da terra tem a ver, né? Você vê que muitos interpretam que essa besta que subiu da terra são os Estados Unidos da América, né? Algumas vertentes do cristianismo, alguns teólogos, alguns pastores, eles interpretam, né, que essa besta que subiu da terra é os Estados Unidos da América. Até eu também tenho esse entendimento, até então, de que essa segunda besta são os Estados Unidos da América. Mas, olhando aqui todas essas características que estão acontecendo, né, a gente vê aqui também que há uma união, há um ecumenismo de forças, né, entre os Estados Unidos da América, né, que são um dos países mais fortes do mundo, né, a China também, a Rússia, né, e também esse grande estadista chamado Emmanuel Macron, que controla a França, que também é uma das grandes potências mundiais. Além de outros países também que fazem parte, né, como a Alemanha e outros países. Porém, todos esses países, a partir da ONU, né, que todos são unidos através da ONU, como diz aí na reportagem, a ONU já vai eleger esse líder mundial. Então, todos os países convergem para isso. Então, o próprio Apocalipse, aliás, o próprio Estados Unidos, né, como as características dele, bate também com essa segunda besta, esse segundo poder que subiu da terra,
ou seja, da terra, de um local desabitado, né? Simboliza um local desabitado da terra. Ele vai apoiar a ONU nessa questão. Que se a ONU eleger, né, como já está elegendo Emmanuel Macron, não só como um líder, né, da União Europeia, mas um líder mundial, os Estados Unidos também vai adotar isso. Ele como sendo a segunda besta que sobe da terra. Por isso que ele diz aqui, ó, que ele tinha, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Então você vê que ele alça a voz de autoridade. Até porque a ONU é nos Estados Unidos da América. Tá certo? Então todas as características que pega para que eles venham apoiar e dar margem, dar condições para que se fortaleça cada vez mais a questão desse líder mundial. A verso 12 ele diz, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Quem era a primeira besta? Roma. Né? A Roma, que era a primeira besta no tempo antigo, o grande poder, né, que era de grande influência com os reis da terra. Depois perdeu essa influência e passou o quê? Com esse grande poderio para os Estados Unidos, e agora com a questão da China, da Rússia, da Alemanha e da França. E aí, só que a ONU está nos Estados Unidos. Então, por isso que os Estados Unidos pegam ainda cada vez mais poder, né? Tá certo? E aí eles vão apoiar, né? Eles lá, unidos na ONU, vão apoiar esse grande, né? Entrelaçados, né? Na União, para que dali nasça o quê? A nova ordem mundial. E esse líder mundial que já está nascendo aí, todas as características que apontam para Emmanuel Macron. Aí ele diz, ó, que exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra, os que nela habitam, adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Ou seja, faz com que todos, né, que habitam sobre a terra adorem aquela primeira besta, o movimento da primeira besta. Por quê? Porque o falso profeta, ou seja, o ecumenismo das religiões, das grandes religiões, as principais religiões mundiais, né, esse ecumenismo, ele vai apoiar esse homem da perdição, esse grande líder mundial, segundo a Bíblia. Então, por isso aí que nós temos que analisar. E engana, ele diz, ó, ele diz aqui no verso 13, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foram permitidos que fizesse na presença da besta, ou seja, na presença do grande poder. Eles têm o poder terrenal permitido por Deus, para que todas as profecias se cumpram. Né? Todas as profecias se cumpram, do jeito que está aqui no Apocalipse e nos livros proféticos, para que no final, Jesus Cristo volte para derrotar totalmente o anti-Machia. O verdadeiro Machia voltará, que é o Senhor Jesus, né, Yeshua, para que derrote totalmente a besta, o falso profeta e todos os sinais que acompanham a ela. Então, também os ímpios, né? A Bíblia diz que ele engana todo mundo, só não engana o verdadeiro cristão espiritual. Né? O verdadeiro espiritual, Israel de Deus, espiritual, ele não engana, porque nós estamos selados com o Santo Espírito da promessa. A Bíblia diz aqui, ó, permitido que fizesse na presença da besta, dizendo os que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Ou seja, o que é a imagem da besta? É justamente trabalhar dentro daquele mesmo sistema que a antiga besta trabalhava, que vai aos reis da terra. Ou seja, o que é ir aos reis da terra? É para fazer o que? Conselho, para fazer aliança com os reis da terra. Do jeito que os falsos profetas antigamente, né, do jeito que Roma agia antigamente, né, a Roma política e religiosa, né, através do papado também, através dos papas. Então eles iam aos reis da terra, eles tinham poder até autoridade sobre os reis da terra, diz a história. Da mesma forma é agora, né? Os líderes religiosos do ecumenismo vão se unir também aos políticos e à ONU para se fazer o quê? Uma nova ordem mundial, para buscar a paz. Mas a Bíblia diz que lá em 2 Tessalonicenses, quando vos disserem paz, haveria repetindo destruição. Por quê? Porque é uma falsa paz, não é uma paz dentro da verdadeira adoração a Deus, da verdadeira adoração do Machia verdadeiro, da oração sincera do coração ardente. É uma falsa paz, é uma paz só entre eles, é uma paz da maneira que eles entendem que é a paz, não é a maneira que Deus quer. Uma coisa nós agimos da nossa maneira, e outra coisa nós agimos da maneira que Deus quer. A diferença está aí. Verso 15, né? E foi-lhe concedido que ele desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse,
e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, você vê que ele vai lançar um decreto, tipo aquele decreto do rei Nabucodonosor, lá do livro de Daniel, capítulo 2, do rei Nabucodonosor, da estátua, né? Em que todos teriam que se prostrar à estátua. A estátua tinha 60, se não me engano, 60 côvados. Então, todos que tinham que se prostrar a essa estátua. Então, vai sair um decreto também para adorarmos, né? Para obedecermos o homem, esse grande líder mundial, e vai ser... Todas as religiões também vão ter que obedecer, as religiões oficiais têm que obedecer, porque o ecumenismo dos líderes religiosos estão com eles também. Então, o que acontece? Você tem que obedecer. Se não obedecer, né, é tido como rebelde por eles. Né? A Bíblia diz, ó, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Ou seja, então aí que vai ser, depois que acontecer isso aí, que se manifestar o último Mashiach, o último anticristo, é que começa realmente o verdadeiro sinal da besta, que é o verdadeiro sinal do poder, né, do poder humano, controlado por Satanás. Esse poder humano, ele é levado ao mundo todo. Todos terão conhecimento, através da internet, desse poder, certo? Que irá tentar controlar também através da inteligência artificial. Porém, o Senhor, ele protegerá aqueles que não quiserem ser influenciados, aqueles que não se deixarem ser influenciados por esse poder terrenal, o poder humano, que é totalmente em discórdia com a vontade de Deus. Então você vê aí, ó, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Então nós sabemos que o número 6 é o número de Satanás. E o número 6, repetidamente, você está dando senhorio para Satanás, porque o número 6, ele também é uma pronúncia de senhor, de Yor, né? Então, você dizer o número 666 várias vezes, é como se você estivesse dizendo Senhor, 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 Senhor várias vezes. E o número 6 é o número de Satanás. Então é como a pessoa estivesse tendo o senhorio de Satanás na vida dela. Então por isso que é 666. Mas em outros textos antigos também fala do número 614, em outros fala do número 616, e em outros também fala do número 644. Por quê? Porque o 4 é número de um homem, né? O 6 é número de Satanás. E o 7 é número de Deus, é o número da perfeição. Tá certo? Então nós temos que entender isso aí. Porque você fazendo a contagem, né, eu estava até fazendo uma pesquisa, você fazendo a contagem, depois a gente entra nesse assunto, que é outro vídeo, né, outro assunto, mas fazendo a contagem da numerologia, porque a letra hebraica, ela também representa número, como também o grego representa número, como o latim também representa. Se você for fazer do nome Adam, ou seja, homem de sangue, então você vai ver que vai dar referência 44, tá certo? Então depois aí a gente vê direitinho sobre isso, tá certo? Mas a verdade é essa, a verdade é que o número 6 é o número de Satanás. Então você vê que ele, depois que se manifestar o último anticristo oficialmente, aí começa a grande tribulação. Aí começa realmente a grande tribulação e todos os atributos que a grande tribulação vai manifestar no mundo. Né, a questão do sinal da besta, que a gente vai fazer um vídeo sobre isso aí também, tá certo? Mas nesse vídeo foi só essa questão mesmo que eu quis trazer para você, sobre a questão da voz, né, aqui no verso 11, né? E vi subir da terra outra besta, outro poder, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Por quê? Porque cordeiro simboliza paz, né? Cordeiro é um símbolo de Jesus Cristo, cordeiro é um animal tranquilo, é um animal meigo, né? Mas por isso que ele disse, tinha 2 chifres semelhantes, parecia, mas que no final falava como dragão, ou seja, uma voz de autoridade. Por isso que eu liguei essa reportagem que teve na Isto É com a questão do falável, ou seja, falar é a voz de autoridade, a voz, né? Ou seja, a voz de autoridade. Por isso que eu digo, aqui na Bíblia diz, né? Falava como dragão, ou seja, uma voz de autoridade, uma voz de sedução a todas aquelas pessoas, é um atributo também você vê aí de Emmanuel Macron, porque ele fala com voz de autoridade, ele fala com sedução, ele realmente foi ovacionado nos Estados Unidos, lá no Congresso, quando ele discursou, e muitos até falavam que ele falava melhor inglês do que o próprio
próprio presidente Donald Trump, né, teve muitos elogios. Então, eu ligando uma coisa com a outra, eu digo, rapaz, é profecia se cumprindo, é muita coisa se cumprindo, e realmente tudo bate para que nós estejamos realmente na última geração. Graça e paz, que Deus esteja com você, né, que você esteja fortificado na presença da palavra de Deus. Cada vez mais vamos examinar, crescendo na graça do conhecimento, e até mais uma notícia, o próximo vídeo aqui no canal Sérgio Oliveira, Temas Bíblicos.